Fala pessoal, tudo bem? Que é o Nick para mais um vídeo Nick em Portugal. E no vídeo de hoje é uma data diferente, uma data especial, que é o Natal. Então desde já meu muito obrigado por você que está assistindo. Nesse vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês sobre Portugal sofre ou não com liberdade religiosa, se tem ou não tem igreja, quais são as experiências que o Nick já teve com igrejas aqui em Portugal. Já tive experiência boa, experiência não tão boa assim. Então se você quiser saber, você fica aqui até o final desse vídeo. E vocês vão notar que parece que está tendo uma qualidade um pouco diferente no áudio. Então, de presente de aniversário, minha esposa e meu menino me deram um jogo de microfone. Foi bem legal, então a nossa ceia foi bem legal. Quem entrou aí no Instagram viu um pouquinho da nossa ceia. Espero que você tenha tido uma boa ceia. E a gente vai falar daquilo que transcende simplesmente a ceia, simplesmente você sentar com seus familiares e comer, encher o bucho, tomar um belo de um vinho, principalmente quem mora aqui em Portugal, que você encontra vinho aí de 2 euros, 3 euros, bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o cristianismo, sobre liberdade religiosa, sobre o Natal em si, porque foi através do nascimento de Jesus que tudo isso, você acreditando ou não, existe. Fala pessoal, tudo bem? Se inscreve aí no canal, dá uma moral pra gente. Pessoal, como eu falei pra vocês, o Nick vai falar um pouquinho pra vocês sobre as experiências que ele já teve aqui com a igreja. Mas antes disso, esse é o vídeo mais importante que eu tenho pra fazer. Porque é o vídeo que eu falo daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio como profissão de fé. Então, se esse vídeo alcançar 10 pessoas, e se dessas 10 pessoas, uma pessoa só entender a mensagem que eu quero trazer, eu já me dou por satisfeito. Eu sei que às vezes no YouTube a gente tem aquelas questões que todos os vídeos você tem que ranquear, tem que fazer o vídeo ir muito bem, só que aqui esquece o Nick do dia a dia, o Nick tá para falar sobre imigração, sobre acontecimentos do dia a dia. O Nick tá aqui para falar sobre aquilo que mudou a história da humanidade. Como eu disse até quase agora há pouco, se você acredita ou não acredita em Deus, não tem problema. Quando você vai para a escola, quando você aprender a história da civilização humana, você vai ter que aprender o que aconteceu antes de Cristo e depois de Cristo. Por mais que você acredite em teoria da evolução, Big Bang, eu não estou nem aí com aquilo que você acredita. Eu só estou aqui para te dizer que, independentemente disso, você vai ter que estudar, acreditando ou não, que existiu um homem que mudou a história da humanidade. A história da humanidade. E que esse homem é Jesus. Tem uma música muito boa até do Rodolfo Abrantes. Eu ia até tocar ela para vocês, mas se eu tocasse podia tomar direitos autorais. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Eu vou parar de tocar, senão a gente toma direitos autorais. É o profeta Isaías já falando sobre a vinda do Cristo, que viria para mudar a história da humanidade. Aquele que viria, morreria em nosso lugar por remissão dos nossos pecados. Então o Nick aqui, o Nick não procura ser bonzinho, porque para mim não existe pessoa boa, porque ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Seremos salvos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio, andou no meio de nós, foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E através dele podemos ter acesso ao Pai. Não é através de intermediadores, pronto, eu respeito quem acha que é através de Maria, que é através disso. Não, Jesus veio e ele entregou sua própria vida, o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Então o Nick aqui não fica pagando de bonzinho. Toda a virtude que eu tenho, se eu tenho, veio de Deus. Então, eu tomo muito cuidado quando eu vejo pessoas que aparecem ser muito nobre na internet. Ai, como eu sou bom, como eu sou piedoso. Olha, eu já fico com as orelhas em pé, porque a gente, quando acompanha a história da humanidade, a gente viu o que aconteceu por aí. Então, assim, ó, o Nick procura ser uma pessoa o mais justa e correta possível, mas no meio do caminho, às vezes me atrapalho, às vezes tropeço, às vezes eu erro, e aí eu clamo a esse nome, que esse nome a Bíblia diz que tem todo o poder, que todo joelho e toda a língua se dobra diante dele. O Natal não é só celebrar alegria, um momento de felicidade, de comilança, bebelança, estar ali com os amigos, curtir, brincar, não. Mas é para você se lembrar que as profecias foram cumpridas, que nos foi prometido um Salvador, esse Salvador veio, mudou a história da humanidade e, claro, se a gente for ver a data certinho, muito provavelmente não casaria, não ter nascido no dia 25 de dezembro, mas enfim, é uma data que foi colocada ali por todos e praticamente no mundo inteiro se celebra
o nascimento de Jesus. Então essa é a data mais importante, é você se lembrar que existiu alguém que veio e morreu por causa dos seus pecados, tá? Então você que se acha que você é o mais bonzinho, você não vai ser salvo porque você é bonzinho não. Você só vai ser salvo. E Nick, qual foi as suas experiências? Portugal, eu tenho liberdade religiosa, como é que funciona? Aqui mesmo, na minha cidade, não vou nem falar em Portugal como um todo, porque é muito grande. Por mais que em comparação com o Brasil é bem menor, mas enfim. Eu não rodei ainda todo Portugal de norte a sul, mas já andei em muitos lugares. E tem desde as igrejas tradicionais, você encontra presbiteriana, você encontra igrejas neopentecostal, como Universal, do Reino de Deus, Igreja da Lagoinha, pronto, entre outras. E o Nick já teve duas experiências, tá? Uma é essa que eu tô vivendo até hoje, mas vivi uma outra há quase 2 anos, desde quando eu cheguei aqui. Fui muito bem recebido e tal. Entretanto, uma das coisas que eu falo para você, você quer procurar o evangelho, você que quer entender um pouco mais sobre Jesus, uma das coisas que você tem que se preocupar é, no lugar onde eu vou, tem um ensino religioso, tem um ensino da história bíblica, da história da igreja, a história de como tudo aconteceu, por que eu tô aqui hoje, por que hoje a gente celebra o Natal, por que disso, por que daquilo. Então, igrejas que têm base. Então, se você quer procurar alguma aqui em Portugal, tem várias delas aqui. Mas saiba que vai ter algumas que não tem isso e nem tem preocupação com isso. É problemático, porque a gente já viu o que acontece principalmente aí no Brasil, Angola e Cabo Verde, né? Igrejas que é o pastor que se auto-intitula eu sou pastor, eu que fui chamado, isso e aquilo, e não tem preocupações com isso. Quando a gente pega toda a história do cristianismo, a gente vê os problemas que isso nos trouxe. Então, você que quer procurar uma igreja aqui em Portugal? Tem. Vá, mas você quer frequentar, você quer entender um pouco de quem é o Cristo, quem é Jesus, por que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem que procurar uma igreja que tem um ensino bíblico, que vai estar ali, você vai poder tirar suas dúvidas e tal. Você ir para a igreja, você dar glória a Deus, você louvar, você chorar, isso é tudo lindo e maravilhoso. Mas o que realmente vai fazer você mudar de vida é você entender. Eu creio, por que eu creio? Além das questões espirituais, que isso é tudo muito bom e obrigado, mas a base mesmo que vai fazer com que não seja colocado outros ídolos no lugar de Jesus é você entender a palavra, você saber o porquê das coisas. Então aqui em Portugal a gente tem liberdade religiosa, pronto, só que se eu pegar um carro em 5 minutos eu acho que eu consigo ir em 5, 6 igrejas diferentes, só aqui na cidade onde eu tô. Além, isso que eu tô falando é tudo de igreja protestante, além das igrejas católicas. A gente sabe como é que foi em toda a questão da história. Então, além das igrejas católicas, apostólica romana, estou falando de igrejas protestantes, tanto pentecostal, neopentecostal, tradicional, não tradicional, tem aqui em Portugal. Então aqui ainda você tem essa liberdade. A gente sabe que outros lugares não tem, mas aqui, graças ao bom Deus, tem. Inclusive na igreja onde a gente vai hoje, ó, a camiseta. O nosso verdadeiro presente. Tem um casal lá na igreja, é colombiano e uma portuguesa, eles têm uma loja aqui em Portugal. Meu, uma loja muito legal, muito legal. Depois lá na frente a gente vai trazer algumas camisetas que eles vendem aqui, mas vai ser só para quem mora aqui em Portugal. Essa já não vai para o Brasil. E uma coisa que é legal da igreja onde eu vou hoje é porque a igreja é de português. As músicas que são cantadas em português. Tem um grupo lá na igreja de pessoas que trabalham na área da linguística e tal, que eles pegam as músicas americanas, enfim, quando não é uma música de autoria, e eles fazem a tradução para o português de Portugal. O pastor é português. A gente aprende um pouco mais sobre a nossa fé e ainda ouvindo a cultura local. Ouvindo ainda o pastor falando o português de Portugal, as músicas, para o meu filho se ambientar ainda é melhor ainda na hora dele poder na escola. Graças ao bom Deus a gente já recebeu o boletim dele, foi um boletim bem legal. Então é isso. Aqui em Portugal existem igrejas, tem liberdade religiosa, até liberdade de ter algumas igrejas que é um bocado estranho, mas enfim, tem também aqui. Tem para todos os gostos, mas o principal para você saber se onde eu tô indo, onde eu não tô indo, se é legal ou não é, lê as escrituras. Lê as escrituras. A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as escrituras e nenhum poder de Deus. Então, eu e a Mayara, aqui como casal, que acompanha no Instagram nosso dia a dia, vê que nos mantém casado é que quando às vezes a gente tem divergência essas coisas, a gente recorre para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Quem é que tá certo, quem é que tá errado? Não é só o que eu acho que tá certo ou o que ela acha que tá certo. A gente toma como base de vida, como princípio de vida, a palavra de Deus. Então, se hoje a gente tá junto, hoje em dia é cada vez mais difícil você ver casais com 10, 11, 12, 15 anos juntos,
Eu e a Mayara, a gente tá aí até hoje, pra graça de Deus, nos trancos, nos barrancos, nas dificuldades que aparecem, mas a gente tá aqui, tem sonhos ainda, se Deus quiser a gente ainda vai realizar. Graças a Deus consegui dar um presente bem bacana pra ela aqui em Portugal, então quem acompanha lá nos store acabou vendo. Se eu tivesse no Brasil, dificilmente talvez eu daria um presente desse por causa do valor, só que aqui você consegue dar coisas boas, não tão caras assim, e Portugal ainda permite isso. É fácil? Não, não é fácil. Então, a vida do imigrante não é fácil, a gente teve que passar a nossa ceia distante das pessoas que a gente ama, que a gente gosta, mas é o preço que a gente paga por isso. Então se lembre, o Natal não é só a celebração de um menininho qualquer que nasceu, que dizem por aí, mas é o Salvador do mundo. O mundo só está do jeito que está por falta dele, por falta do amor dele nas pessoas. Então, eu tô aqui para tentar transmitir um bocado desse amor para vocês. Quem me acompanha mais no Instagram, até vê o Nick, às vezes na igreja, tocando isso e aquilo e tal. Aqui eu trago mais aquele conteúdo explicando um pouquinho sobre imigração. Só que de todos os vídeos, esse é o mais importante, porque eu creio que existe Deus que enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê, diz amém aqui na descrição do canal, beleza? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, para esse ano que está chegando ao fim, você que me acompanha aqui há 1 ano, há 2 anos, há 2 semanas, não importa, que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus possa habitar na sua casa. Eu trouxe aqui a tropa aqui para desejar para vocês um Feliz Natal, então a todos vocês que nos seguem, um Feliz Natal! Eu vou dizer em espanhol, Feliz Navidad. E agora em português de Portugal? Feliz Natal. Em inglês? Happy Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy Christmas. Deus te abençoe, pessoal. Fui, tchau!